Qual o problema da base do Inter? Falta de cuidado pela gestão, geração fraca ou fase, apenas uma fase ruim? Tem uma questão, quando a gente debate geração, a geração não é assim uma entidade que baixa, veja só, todos que nasceram entre 2007 e 2009 são bons, mas os 2010, 2000, não é uma coisa assim. Categoria de base, ela é formação, logo é gestão, né? O menino que entra, ele é um talento identificado, que precisa ser desenvolvido com gestão, com cuidado, com um plano, com projeto. Esse lance de geração é geralmente quando acontece de não ter uma gestão para desenvolver aqueles talentos. Cara. Assim, com todo respeito, tá? Boa tarde a todos. Boa tarde. Se a fase é ruim, ela se explica por que fases são fases. Sabe? Um campeonato, entendeu? Deu link, a escolha dos jogadores, o sub-17 no sub-20. Aí tu se explica, tá? Geração fraca se explica pela política de futebol. Claro, isso. Se existe uma geração fraca, é que lá atrás o processo de seleção foi ruim. Ou foi interrompido. Ou foi interrompido, ou mal desenvolvido. Então, se explica tudo pela política de futebol. Gestão, gente, é política de futebol. Não é só no Inter, tá? É no Grêmio. Mas como nós estamos analisando a questão do Inter, o Internacional tem que decidir qual é o processo que vai seguir. Porque o Internacional tem um eletrocardiograma. Sabe? Eu fico imaginando, talvez o Ernst tenha, talvez, a explicação. Alguns desses gestores têm a ver um com o outro, sabe? Ou o Internacional está fazendo uma miscelânea, entendeu? Entra um com a cabeça, sai, entra outro com a cabeça completamente diferente. O Ribeiro não entra também a questão, e é forte isso em categoria de base. Da mesma forma que existe, assim, uma espécie de plano de carreira para jogador de futebol, olha só, existe isso, vocês sabem disso, são pessoas experientes no mundo do futebol. Da mesma forma que existe plano de carreira para treinador, o treinador começa na base, vai desenvolvendo até chegar ao profissional. Para jogador, começa lá no sub-11, 15, 17, etc. Cara, existe no clube de futebol, não sei se todo mundo sabe, plano de carreira para dirigente. Tem plano de carreira para dirigente, que é informal, não é oficial, mas tem plano de carreira para dirigente. O que Começa acontece? aqui, meu bruxo, que tu vai subindo. Vou dar um exemplo. O Fernando Carvalho é um cara que passou por essa espécie de plano de carreira para dirigente. Tu Marcelo começa Medeiros como também. Marcelo Medeiros, Roberto Cacau, Melo também. Perfeito. Tu começa como assistente da base, depois é o cara da base, é o diretor da base. Mas hoje aí eles estão entrando te enxergam, direto, eles querem te enxergam entrar pro direto. profissional, vai ser diretor, depois tu vai ser o vice-presidente, tudo com base numa coisinha só, construção política. E vivência de E clube. talvez seja isso que esteja acontecendo no Inter. E vivência de clube também, olha né, aqui, cara? sim. Conhecer o clube. Eu vou lançar minha candidatura à presidência do Internacional. Tava demorando. Finalmente. Eu não tenho... Tava demorando. Toca o ídolo, finalmente! Tá vendo, né? Tá vendo? O Chiclete tem muito no ponto. Não, muito Ele dorme. Glória a Deus, Esporte Nacional, ó Internacional, que eu vivo a exaltar. Vai abrir. Levas a plagas Como é que era o distantes, feitos relevantes. Vai ter a fotinha Eu dele dentro fiz, do eu cofre. fiz. Já temos um bira aqui, né? Volta pro programa. Vai ter a fotinha do Gamba dentro do cofre dizendo... vai ter a fotinha dele dentro do cofre dizendo nós não temos dinheiro. Eu vou de novo. Eu vou lançar minha candidatura à presidência do Internacional. Parabéns, olha que esse é... Glória a Deus, Esporte Nacional, ó Internacional, que eu... Segura aí o chat também. Olha ali, tá Pega um café pra mim. que barbaridade. É impressionante. Cara, mas assim, ó... Eu vou tentar terminar. Não, mas eu queria te Termina, parabenizar. por favor. Eu juro que eu quero te ouvir. Eu quero te parabenizar, porque tinha que ser aqui nos donos da bola o lançamento. essa identificação. Perfeito, tinha que ser. perfeito. Porque esse é o programa que tinha que Perfeito, acontecer. eu não tenho entendeu? dúvida. Eu vou lançar minha candidatura à presidência do Internacional. Chega. Vamos ver. Tá? Porém, eu não consigo passar no conselho com os meus apoiadores. Por quê? Eu preciso me associar a um grupo político. Vou me associar a um grupo político do Carlos Guimarães. Tá. Tem link. Tem Tô link. sendo coerente, tá? Movimento Livro Aberto. Movimento Livro Aberto.
ao movimento político do Carlos Guimarães. Aí eu vou chamar o Guimarães para um café, tá? Chega! O popular tá reunido. Deu. Deixa eu concluir. Vai. Posso concluir? Vai. Aí eu vou chamar o Guimarães para tomar um café, tá? Ali na Padre Chagas, tá? Vamos tomar um café. Tá. Eu vou ser candidato à presidência do Inter. Eu preciso do teu movimento comigo. Tá. Se o teu movimento vier comigo e tu me garantir os teus conselheiros, a gente passa no conselho, vai pro pátio e ganha a eleição. O que tu vai me perguntar? Tu me dá a base? Te dou. Te dou a base. Só que tem o seguinte, ele me pede a base. E eu entrego a base para ele. Só que em nenhum momento eu perguntei para ele assim, ó, qual é a tua expertise com a base? Claro. Porque não interessa, eu te dou a base. Então tá, a base é tua. Mas isso aí na política Tá aí. é muito comum, cara. Tá aí. É isso. Mas O cara é isso que eu tô vai te ser essa dizendo. comissão. Mas é por isso. O cara é ministro da Eu- saúde. Mas é nem por médico isso, é. velho. Eu posso, por favor, venham, Voltem, voltem, por favor, voltem. Hino do Grêmio! Eu quero o hino do Grêmio! Cara, vamos fazer o programa. Tá tudo bem, tá tudo bem. É, nós iremos. Fala, Ribeiro. Para o que der e Muito obrigado pelo vier. café, cara. Mas o certo é Para, que nós Ribeiro. estaremos com o Grêmio onde o Grêmio É só estiver. quinta, hein? Obrigado. É só quinta, hein? Vamos, Grêmio! Primeiro que não combina com Não, o mas Então aqui, isso ajuda a explicar É isso. o amadorismo nas categorias Claro, de base. claro. mas é que Simples. esse era um movimento que vocês explicaram aqui agora, brilhantemente, até me lembrou muito minhas aulas no DAD, né, o Departamento de Artes Dramáticas da URGS, né, essa encenação que vocês fizeram aqui. Isso era um movimento muito comum pelo movimento Intergrande, ou digamos, isso era uma prática muito comum no movimento Intergrande, o movimento do Fernando Carvalho, movimento que depois, por exemplo... O MIG, né? O MIG, o famoso MIG. O Marcelo Medeiros fez isso, né? O Roberto Melo fez isso. Ele não... Claro, ele acabou não sendo presidente depois, mas era o plano de carreira dele. Agora, isso que tu tá falando é interessante, tá? Porque por mais que, de repente, o Marcelo Medeiros não tivesse lá atrás expertise de base, mas tu entende o futebol do clube desde baixo. Pelo menos era essa a ideia. O Roberto Melo talvez também não, o Fernando Carvalho talvez também não. Mas eles se imbuíram do que é a razão de ser do clube, que é o futebol, e foram aprendendo com categoria de base, tomando na cabeça com os empresários, entendendo como é que funciona o esquema de, olha só, eu tenho um jogador para colocar aqui, pô, traz pro meu time, sabe? Aquela coisa do relacionamento também que é importante. Isso é uma coisa importante mesmo de falar. O Felipe Felipe de Oliveira, que foi o primeiro diretor da base, junto com o Gustavo Grossi, que nós mencionamos aqui ontem, ele não tinha a trajetória política como objetivo. O Felipe de Oliveira, ele não queria ser presidente, mas ele tinha uma expertise enorme de futebol. Enorme de futebol. Excelente advogado, uma grande pessoa. Excelente advogado, um cara gente finíssima, meu Deus, cara, sabe? Um dos melhores que eu já conheci, tá? No trato desses 20 e tantos anos que eu tenho aí de crônica. Agora, ele não tinha essa vontade que o Gamba falou de ser presidente. Ele foi lá, fez o trabalho, tá prejudicando minha vida, vou ter um filho agora, isso, aquilo, larguei. Aí vem o alemão Milano, o Luiz Caldas Milano Júnior, né? Que também é um cara, gente boníssima, que tem processos, tem boa visão e tal, isso e aquilo. Mas ele talvez tenha até uma pretensão política, mas também é outro cara que, entre aspas, caiu de paraquedas ali. Ele está tentando botar o seu momento, está tentando colocar ali alguma gestão, está tentando botar processos, planilha e tal, isso e aquilo. Só que aí o que eu me pego, tá? Toda essa gestão ela é feita de planilha. Isso. Toda essa gestão que é uma coisa que ela é feita, antes, né? toda essa gestão ela é feita de Mont Blanc, de canetinha, de gente de escritório, de gente, né, acostumado a mandar em empresas e tal, isso e aquilo. Mas daí, o futebol não é feito para amadores. O futebol não é feito para gente só do gabinete.
O futebol também ele é feito de gente que precisa entender do riscado. Que tem o cheiro da grama. Que tem o cheiro da grama. Não tem o colarinho. Isso. Mas é verdade. Tu não come sopa com garfo, né? Aquela coisa toda. Então, assim, eu acho que isso também é importante quando a gente coloca a gestão na enquete. O coloradismo não pode virar. Perfeito. Por um bom tempo. O coloradismo não Perfeito. pode ser a prerrogativa para entregar um cargo tão importante como ser responsável pela base de um clube, eu vou colocar, porque assim, ó, é uma mescla. Eu preciso botar o som daqui, tá? Rapidinho, tá, Guima? Só para complementar a informação do Ernst, né? Duas pessoas que tinham, assim, existe no Inter um comitê de futebol, tá? O comitê de futebol do Internacional existe, que faz. O conselho de gestão tem integrantes que participam disso, né? E quem montava isso era o Dalton Schmidt e o outro, como é que é o nome do. Esqueci o nome. Do cara que fazia junto com o Dalton Schmidt, que é o cara da BR Supply. Me ajuda no nome depois. César Folli. Ele. César Folli e Dalton Schmidt eram os caras que pensavam toda essa questão baseado em... O Dalton era BR, né? Também, o Dalton também. Mas os dois, o César Folli e o Dalton, que o Dalton é do Conselho de Gestão do Inter, né? Os dois pensavam com base em planilha, em dados, na profissionalização completa do departamento, né? Só que isso mistura com a questão política. E talvez esse tenha sido o caminho, né, que fez com que o Internacional chegasse até esse ponto. O que a gente tem é uma quebra de projeto no Inter. E essa quebra de projeto, nenhuma quebra de projeto é tranquila, gente. Só uma coisa rapidinho, Gamba. Quando a gente fala sobre dirigentes não passando por todo esse histórico, né, para chegar no profissional, eu acho que o próprio torcedor, não é que ele contribui com isso, mas assim, eu tenho visto que nos últimos anos em que a dupla Grenal foi mal, quando o candidato ele se lança ao profissional, ele é bom para ele não ter participado de gestões ruins, mesmo que ele não tenha tido nenhum tipo de importância naquele processo errado. Tu pega, por exemplo, um cara que foi vice-presidente do Conselho de Administração, no Inter é Conselho de Gestão que se fala, né? O cara, ele cuidava de uma parte específica ali, mas pesa contra ele na eleição seguinte. Ó, tu fez parte da gestão Romildo lá, tu tá fora. Tu fez parte da gestão do Medeiros, tu tá fora. Então, é bom tu se lançar numa eleição como uma novidade. Não, eu não participei de nenhum desses processos equivocados, eu sou a novidade. Só que ao mesmo tempo tu não tem experiência nenhuma. Então tem esse problema também quando a gente trata das eleições com o torcedor. Perfeito. Vamos lá, Leonardo Sono vai entrar aqui no telão. Eu quero dar uma sugestão para vocês, tá? Pode ser inclusive na programação da nossa Rádio Bandeirantes, para um dia que vocês quiserem aprofundar esse debate, já que a gente está falando muito sobre profissionalização. Ontem falamos muito sobre SAF, sugestão de entrevista para mostrar um pouco o que é o viés político num clube de futebol. A Ode Cunha. Tá? Estará no Vozes do Gigante na próxima segunda-feira. Eu não sabia. É meu amigo pessoal. Cara, a Ode Cunha, ele vai mostrar um pouco para vocês o que é um ambiente de um clube de futebol com esse viés, com essas raízes. Citou quem é. Ex-secretário da Fazenda. Foi convidado para ser o CEO do Internacional. Tá? Meu Deus. Não aguentou. Não aguentou. Exatamente. Não aguentou. Tem feito duras críticas nas redes sociais, inclusive, a gestão essa questão aqui no Rio Grande do Sul, o CEO é um cargo político. Não existe. CEO não é cargo político. Não deveria ser. Vem comigo. Leonardo Sona, vamos falar da base, vamos falar do Grenal de ontem, vencido pelo Grêmio lá em Eldorado. Filipão acompanhou, jogadores do Grêmio acompanharam. Diga lá, Sonda, boa tarde. Boa tarde, Gamba. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. Pois é, Gamba, um jogo decisivo pelas categorias de base pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Grêmio e Inter não fazem uma boa competição e esse clássico em Eldorado acabou tendo um pouco mais de pimenta justamente pela má classificação dos dois clubes no torneio. O jogo vencido pelo Grêmio de virada 2-1 na sua casa. O Inter saiu vencendo com um gol do Christian. Na segunda etapa, o Grêmio virou a partida com gols do Riquelme e do Adrielson. Vitória de virada do Tricolor, que dá uma escapada ali da zona de rebaixamento, porque sim, agora no Campeonato Brasileiro Sub-20 há rebaixamento. Os três últimos são rebaixados para a segunda divisão. O Grêmio, com a vitória, subiu para a 15ª colocação com 17 pontos e o Internacional na zona de rebaixamento, o 18º colocado, com 12 pontos, junto de Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. O Campeonato Brasileiro Sub-20, que tem ainda algumas rodadas que vão acontecer
nas próximas semanas, possibilidade também do Inter escapar desse primeiro rebaixamento no Campeonato Brasileiro Sub-20. E nós vamos falar muito sobre esse jogo, mas assim, ó, eu tô com o Misael aqui, cara. 0800 100 70 70, GR Assessoria Financeira. Vem. Fiquei sabendo que é a semana do Quentão lá na GR, hein? Bora fazer a visita, Quentãozinho, resolve a tua vida financeira, volta a dormir, volta a te relacionar, né? Volta a ter aquele amorzinho gostoso, ter a cabeça tranquila, Pra velho. isso, eu cabeça tenho tranquila. para amorzinho gostoso, eu tenho uma recomendação já. Em seguida, né? É. Daquele jeito. No telão, imagens do clássico Grenal de ontem, vencido pelo Grêmio. Eu sei que no jornalismo, o que vende é a notícia ruim, é a crise, né? É a tragédia. A fatalidade. Mas eu preciso começar pelo lado vencedor. Me desculpem, tá? Bruno Soares, vitória do Grêmio ontem no Clássico Grenal. Importantíssima vitória do Grêmio. Cara, Bruno. sem dúvida alguma, até porque a gente coloca uma crise ainda maior no rival, mesmo que seja sub-20, ganhar Grenal sempre é importante e era um jogo da nossa casa, no CT Eldorado. Saímos perdendo, né? Fomos buscar o empate, depois a virada. O Jardiel começou no banco, fez um dos gols. O Jardiel começou no banco não foi por uma questão técnica, foi porque o Jardiel não está se comportando e ele precisa se comportar, se atrasou alguns dias antes, não foi a primeira vez. Então o Jardiel precisa colocar a cabeça no lugar, por toda a qualidade que ele tem, ele pode ser um centroavante importante do Grêmio. E o Riquelme deu um show, né? O Riquelme joga muita bola. O Riquelme acabou com o jogo, participou diretamente dos 2 gols, o gol do Janderson Quase também. sempre o Riquelme acaba com o jogo, né? Quando liga com o Grêmio. Aliás, Adriels fez outro gol. Então o Riquelme, ele simplesmente humilhou a defesa do Inter ontem, né? E o Grêmio fez o gol e essa vitória que é importante. Traz um alívio, o Grêmio com uma sequência de jogos aí sem perder. Eu gosto do Fabiano Daitz, tá? Eu vejo muita gente criticando e até pedindo a demissão dele. Eu acho que ele está encarando uma situação que é difícil. Um Grêmio que não tem vários jogadores. O Thiaguinho, por exemplo, está com a seleção sub-17. Tem vários jogadores que subiram ao profissional. Tem vários jogadores que não estão mais ou que precisam ficar no banco porque são mais velhos. O Grêmio está priorizando os mais jovens. Então é um processo. Como a gente disse ontem aqui, eu reforço agora. Categoria de base é para formar jogador, não é para ganhar título. Óbvio que o Grêmio não pode ser rebaixado. Isso o Grêmio tem que prestar atenção. A vitória de ontem foi bem importante nesse processo. Eu tenho uma dúvida. Só um detalhe, né? A gente está falando tanto em processos, né, Bruno? Os processos serem respeitados e receberem a sequência necessária, né? Então, queria parabenizar o Internacional aí pelo processo, né? Que está engajando, né? Na base e no principal, né? No principal aí, o Internacional na zona de rebaixamento, né? Durante esses dias todos aí. E aí, Bruno, no Grenal de ontem, a base seguindo os passos do principal. Porque como a gente fala, os meninos têm que ter o quê, Bruno? A referência dos experientes, né? Se ambientarem com a história. Então, parabéns aí pelo planejamento do Internacional, que segue o time principal. Agora, a base também está na zona de rebaixamento. Então tá tudo certo. O próximo objetivo agora é colocar o feminino também na zona de rebaixamento. Também. Já tá. Estão próximos. Já que o Pedro trouxe esse assunto, eu tenho a tela aqui, tá? Do Internacional nessas competições, tá? O Internacional Sub-20, o Internacional Sub-17 e o Internacional no feminino, tá? A gente tem uma tela de como está o Internacional nessas competições. Então nós temos aqui o Campeonato Brasileiro Sub-20, Internacional na 18ª colocação, por isso que o Pedro fez a referência da zona do rebaixamento, né? Fazendo lá o paralelo com o Inter no profissional, que também está no Z4. Então o Inter 18º colocado, penúltimo colocado Atlético Mineiro, na lanterna o Atlético Goianiense. Essa é a situação do Inter no Brasileirão Sub-20. Tem as outras telas aí também, meu caro Chiclé, meu ídolo máximo, que hoje está acelerado. Claro que ele vai ter, né? Não, mas são só números, né, Alexandre? Brasileirão Sub-17, Inter 17º colocado. Entre os 4 últimos da competição. Cara, Inter, América, Cuiabá e Atlético. É só importante lembrar uma vitória, que aqui, 6 derrotas. Aqui não tem rebaixamento, mas o Inter está entre os 4 últimos, tá? No Brasileirão Sub-17. Não, o impactante é uma vitória e 6 derrotas. Tem o feminino também, meu caro Chiclé. Se tiver o feminino, vamos colocar aqui também, ó. Internacional, classificação do Brasileirão Feminino. Tem o Sub-9, não tem o Fraldinha? 12º colocado. Tem certeza que quer botar? 14 Bota pontos o Fraldinha em 15 jogos. Procura o Fraldinha pra ver se o Fraldinha também não tá mal aí. Aqui o saldo é menos 12 do Internacional feminino. Vê, né? Menos 12. Guimarães. Há uma queda do Inter. Mas já é claro, disputou o título brasileiro, Assim, né? quando tu falou
Referência. Quando tu falou da questão, referência no país. Internacional. Desculpa. Não, tu tá correto. O Inter foi finalista, inclusive, de Campeonato Brasileiro, perdendo pro Corinthians e tal. Mas, assim, quando tu perguntou se eu tava preocupado, e eu disse que não, é exatamente com essa tabela aqui, tá? Porque, por exemplo, assim, eu continuo dizendo... Eu tenho um discurso muito semelhante do Bruno, no sentido de que categoria de base é feito para formar atletas, né? Se tu puder ganhar, melhor. Porque daí tu chega já com um nomezinho, né? Pô, ganhou a Copa São Paulo, que é, né, o brasileirão dos guris da categoria de base. Ah, se tu ganhou ali, de repente, uma Copa do Brasil, disputou uma Libertadores, ganhou a Libertadores, campeão sul-americano, enfim, tá? Mas é até a mesma coisa dessa questão de ser rebaixado aí, os clubes estão em cima da CBF, tá? Isso aqui é informação. Os clubes estão em cima da CBF para que isso caia. Eu também acho, né? Os clubes estão em cima da CBF para que isso caia, principalmente porque o clube, o Sub-20, ele não é feito para ter rebaixamento. O clube Sub-20 é exatamente para formar os jogadores. Então, todos os clubes do Brasil, não é porque o Inter está ali, não é tapetão, não é nada, mas todos os clubes do Brasil não aceitaram essa norma da CBF, primeiro de tudo. A minha preocupação é com a safra, né? Tu tem bons jogadores ali, só que o grande problema é que a partir do momento que tu perde, a partir do momento que tu... Eu detesto perder Grenal. Se a gente pegar jogo de bafo do Grenal, eu quero ganhar. Entende? Então, nesse sentido, eu estou preocupado. Eu estou preocupado no sentido de que a gente vai perder, de repente, bons nomes. É isso. Agora, dessa categoria aí, que são 2007, 2006, 2005. Tem rebaixamento no Sub-20? É o primeiro ano. É o primeiro ano. Que daqui a pouco a gente vai perder dois bons nomes para dessa safra, desse grupo, por conta da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O projeto é não ter rebaixamento? Os clubes querem se unir para não ter rebaixamento? Isso, porque não tem... virar a mesa em meio ao campeonato de andamento. Não é bem virar a mesa, é que quando a CBF propôs isso... Está no regulamento ou não está? Sim, mas é que quando a CBF... Então tem que jogar com o regulamento. Claro. Pois é. Regulamento assinado por todo mundo é com rebaixamento. Eu tenho uma questão mas é que, veja bem, não seria uma virada de mesa para esse ano, entendeu? Não é, por exemplo, assim, ó, os 4 de baixo no meio do campeonato vai mudar. Não. No ano que vem, essa regra sairia... São 3 que caem, né? São 3 que caem, né? Isso. Esses são os 3. No ano que vem, essa regra sairia e este ano seria beneficiado, vamos dizer assim. Não teria rebaixamento igual. Cairia essa regra no ano que vem. Entende? Então, e quem caiu? Eles vão voltar a jogar normal. Entendeu? Não seria uma não é virada de mesa no meio do campeonato, mas é uma mudança da regra pro ano que vem que não faz diferença nenhuma, entendeu? Vai cair, não vai jogar a Série B do Brasileirão. Cai, não joga. Por isso que eu disse. Na prática mudou esse ano. Mudou, na prática vai mudar. Série B do Sub-20? Claro. O projeto é esse. Eles querem ter uma Série B do Sub-20. Claro, o projeto é esse. Está caro pra caramba. Deixa eu te dizer o seguinte. Mas onde os outros clubes jogam, assim? Porque é isso que eu fiquei pensando. Por exemplo, quem joga a Série B do Sub-20 não vai subir nunca mais, eternamente na Série B. É que tu vê que tem clubes da Série B do Brasileirão que estão disputando o Sub-20. Mas tu quer ver uma coisa aqui, ó, eu conversei... Como é que tu vai fazer isso aí? Pois é, Cuiabá tá jogando. Mas vamos lá, me dá um exemplo de um clube que está disputando a Série B do Sub-20. Eu não sei, nem sabia que existia. Tá, digamos que o Aimoré tá jogando. Tá, vamos subir. Vamos supor, o Aimoré subiu, aí não vai jogar. Nunca vai jogar a Série A. Não existe isso, cara, com todo respeito, né? Qual é a vantagem que tem de jogar a Série B? Não existe porque o Inter não tá na Série B. Porque se o Inter tivesse na Série B, ele ia querer subir daí. Isso. Não, tu não entendeu. Desculpa, mas eu não entendi mesmo. Exato. É o contrário disso, querido. Tem que ter Série A com rebaixamento, tem que ter Série B com acesso, é isso? Claro. Como é que tu não tem nem clube. Não existe o contrário. Mas a pergunta do Bruno é quem tá jogando esse acesso. Mas é que não tem nem clube direito. Tem que ser como é qualquer campeonato. Aí é o ponto. O que a gente falou, não tem muitos clubes. Aí sim, essa é a resposta que eu tô buscando. Tem um número, por exemplo, tem 40 clubes. Se tem 40 clubes, tem que ter no mínimo 2 divisões. Não tem como fazer uma divisão só ou quem joga a Série B não sobe. Sim, claro. Mas se botaram no regulamento, é porque tem queda em acesso. Claro. Tu entende? Botaram no regulamento. Não é para terminar com o Brasileiro Sub-20 e fazer 10 times. Veja bem, eu entendo a corneta, eu só quero... Não é corneta. Não, eu sei que não é corneta, mas quer ver, ó, quando vocês falarem, é virada de mesa. Não é uma virada de mesa porque não vai parar, não vai mudar o campeonato, não vai ser tirado no meio do campeonato.
Vai ser na outra temporada. Que outra, cara? Na outra temporada. Não, mas vai invalidar dessa, Claro que vai Herbert. invalidar. Se tu tem menos clubes numa Série B, tá errado. Tá tu não errado. faz a Série A com 20, faz a Série A, sei lá, com 16. Isso, pode E aí ser tu isso. divide Equipara. a Série B também com 16. Mas eu acho que não é- tá. Melhor, é porque tu tem 20 na Série A caras e tentando sobraram justificar a virada de 10 meio. na Série B. Divide, cara. Faz meio a meio, faz com menos clubes. Eu tenho só uma pergunta que joga pra debate a tem uma coisa. questão, tá? Que a gente ainda não falou. Por que eu tô batendo uma questão que não é virada de mesa? Porque não é... Se fosse o Inter tentando fazer isso, é uma coisa. Mas é que os clubes como um todo não quiseram isso. Clubes, por exemplo, que estão em primeiro. Sim, entendi. Clubes que estão em segundo, clubes que estão em terceiro. Por isso que eu não estou encarando como virada de mesa. Virada de mesa, cara, era o Inter chegar agora e começar a ligar para os clubes e dizer, não tem que ter rebaixamento, não tem que ter rebaixamento. Eu tenho uma pergunta. Camisa 8, por isso que eu tô... O volante camisa 8 do Inter ali, eu recomendo que o Riquelme depois peça desculpas pra ele. Ele deixou. Foi muito foi- feio. foi- Eu gostaria de falar Eu tenho só uma eu vi o pergunta. jogo, Se tá? faz. Eu gostaria de falar um pouquinho Então vai sobre no o jogo. Eu tenho uma pergunta pra entendeu? fazer pra colocar pra debate, tá? Mas vai ser depois da tua análise sobre o jogo. É Felipe o nome desse extremo do Inter aí, o O da esquerda? É. Sim. bom jogador, para mim, o Internacional não jogou uma boa partida, tá? O primeiro tempo foi mais equilibrado, mas o Grêmio sempre foi dono do jogo, assim, sabe? E no segundo tempo, curiosamente, o Inter faz o gol e desiste do jogo, eu não entendi. E aí o Grêmio, que já tinha feito algumas alterações no time, tomou conta do jogo e mereceu a vitória, tá? Eu quero dar esse destaque, tá? O goleiro do Internacional, que está indo pro Como, né? Muito bom jogador. E no Grêmio, além do Riquelme, que tem o mesmo problema do Monsalve, tá? Não larga a bola. Então ele tem que aprender a fazer isso aí. É um jogador que perdeu muitas bolas por tentar um drible a mais. Eu vi o jogo, então eu sei o que eu estou falando, tá? E eu já tinha identificado nele, tá? O melhor jogador do Grenal foi o número 8 do Grêmio. Araújo. Que eu pensei que era novo, mas é o mesmo Araújo que já tinha recebido algumas oportunidades atrás. Em Tá? 2013 ele jogou contra o São Mas Paulo. ele tem 19 anos, tá? Bom número 8, tá? Bom segundo volante. Preste atenção no seguri. Ele é vertical, tá? E o Jardiel é melhor que o Arezo, né? Pode mandar o Arezo. Informação, tá? A Série B do Brasileiro Sub-20 já terminou e os três times já garantiram acesso para a Série A O Avaí do foi Brasileiro Sub-20 do ano que vem. O Avaí foi o campeão da B. Tá? Ele derrotou o Vitória. E o Criciúma é o terceiro porque teve a melhor campanha entre os semifinalistas. Então, Avaí, Vitória e Criciúma já garantiram acesso para a Série A do Brasileirão. Não, se isso aí funcionar, vai ser uma treta. Se der mesmo o lance de não ter mais o rebaixamento Aumenta ano mais que três, vem, pronto. vai ser uma treta enorme. Agora, tem um detalhe que é legal trazer. Tem um detalhe que é legal trazer para quem está assistindo aí. E são 16 times, tá? 2 grupos de 8. A Tem Série time, B. então? Tem time. 2 grupos de 8, 16 Sim. times. Porque E aí, a classificou, partir por daí, exemplo, vai mata-mata. Se Sim, porque classificam tinha os 4 primeiros de cada grupo. Vitória, Vila Nova, Goiás, Sport no 1, Ituano, Passaram. Criciúma, Avaí e Ponte Preta Foram os no que se outro. E classificaram. o Avaí acabou ganhando. Então, esses o três campeonato. já garantiram acesso, né? Agora estão esperando os 3 que vão cair para, no ano que vem, equiparar ou não. Agora fazendo aquele link que a gente fez aí ontem, está fazendo agora, da referência da base para os profissionais. Felipão estava lá ontem, né? Felipão estava lá nas arquibancadas assistindo ao Grenal. Então, assim, torcedor gremista, né? Se tranquilize um pouco, né? Luiz Felipe Scolari está olhando, sim, para esses meninos, para Jardiel, para Riquelme, para Araújo e para tantos outros que podem contribuir para o Grêmio profissional. O Felipão aí que recentemente salvou a vida de, entre aspas, né, para não ficar um troço estranho, mas impediu, né, a saída e o repasse aí de um ou outro menino, justamente por olhar o que tem lá no principal. Isso que o Ribeiro falou é muito verdade, né? Tem meninos que são muito melhores que os estrangeiros estão dizendo. Isso que a gente está vendo. Estava lá, então. Isso que a gente está vendo na tela, assim, isso que eu vejo na tela ali, que é um absurdo, né? Eu também assisti o jogo, gostei do camisa dessa, interessante mesmo quando tu falou do Felipe ali. Só que assim, quando a gente pega e vê as imagens do jogo, tu não vê combate, né, cara? Tu não vê combate. Tipo assim, o time do Grêmio tabelando na entrada da área, tabelando dentro da grande área e os zagueiros marcando de fora, marcando de longe, assim e tal. Me parece que assim que também faltou um pouco de brio para essa gurizada, sabe?
E pra tu ver como é doido, né? Como o profissional também, ele ou como a base reflete o profissional, né? Uma coisa que pegou muito mal, o diretor-geral da base não estava no clássico ontem. Não estava lá assistindo o clássico. Né? Toda do Inter. E aqui, o Milano é meu amigo pessoal, tá? Fica uma crítica, né? Tu me desculpa, meu amigão, mas Grenal é Grenal, né? Se tu não, tipo assim, mas é que eu sou abnegado. Bom, mas então tem que pensar o seguinte, se tu não consegue segurar a onda do rojão, né, de determinados momentos importantes que tu tem que estar com o teu clube, que tu tem que estar com o teu time, então tu não pode aceitar assumir o cargo, né? Assumir uma responsabilidade. E outra, enquanto o Inter estava perdendo o Grenal, o diretor da base, por exemplo, tinha postagem dele em rede social com coisas de trabalho. E tudo bem, tá correto, o cara tem que viver. Mas pegou mal por quê? Porque aí viralizou de uma forma, sabe? Porque da mesma forma ali, né, que a gente criticou o presidente não estando, o D'Alessandro não estando, agora o diretor esportivo não estando, eles não entram em campo. Mas vamos lá, né? Tu entende que o contexto ele se faz importante, no final né? do jogo, o Luiz Otávio foi expulso, que ele devolveu